Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui na tentativa. Creio que dessa vez vai rolar, vai dar tudo certo. Queria primeiramente pedir desculpas por ontem. Ah, Quem pensa que vida de internet é uma coisa fácil, uma coisa simples, não é. A gente aprende cada hora uma nova. Opa! A gente aprende cada hora uma nova coisa e como eu queria fazer uma live com algumas mudanças de transição, de imagens, precisava de um sistema. E o sistema, para variar, não funcionou na hora que eu tentava conectá-lo. Então, acabou estragando aí a minha estreia. E eu fiquei bastante triste. Na verdade, triste não, fiquei chateado. Conversei com uma amiga depois, falei com algumas pessoas, mas conversei e disse que eu estava bastante frustrado, que era, afinal, a estreia, né? Tinha combinado de me apresentar oficialmente. Mas, dito isso, acho que não adianta a gente chorar o leite derramado, né? É pegar o limão, fazer uma limonada e fazer o negócio acontecer. E estamos aí de novo hoje, então começando a live a partir das 8 horas e 3 minutos do horário de Brasília, para quem está assistindo. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre gestão estratégica de clientes, né? E as definições acerca desse assunto. Só que antes de entrar bastante com profundidade nesse item, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Essa live ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível também na plataforma do Instagram, provavelmente no YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de conhecer ou assistir, né, pessoalmente essa transmissão, ela vai ficar arquivada e aí depois vai estar disponível nas plataformas para poder assistir e tudo mais. Então, como ela não vai ficar só ao vivo, eu vou fazer como manda o rito, me apresentar, né, oficialmente. Caso alguém chegue a ter esse vídeo depois, é importante ter essa linha cronológica aí de informações. Bom, me chamo Rodrigo, sou conhecido como Rodrigo Sussumo, sou formado na área de gestão de pessoas. O meu sonho de vida, na verdade, era fazer psicologia desde novo. Só que não havia recursos, né, na época, e eu acabei optando por aquilo que fosse mais próximo para lidar com gente, que foi a área então de gestão de pessoas. Desde muito novo eu sempre tive uma habilidade muito grande social, diga-se de passagem, eu acredito que seja a minha maior fortaleza, que é a questão de ter um bom relacionamento interpessoal, e isso acabou me levando profissionalmente também para esse caminho, que é o caminho com atendimento ao cliente, gestão de carteira de clientes, e vou falar um pouquinho mais disso à frente. Então eu acredito que essa habilidade acabou se tornando uma fortaleza e profissionalmente acabou me posicionando aí, né, nesse segmento. Nesse segmento não, nesse setor, nessa área, né, que é a área de atendimento ao cliente. Eu tenho então 32 anos, bem vividos, sou natural de Ribeirão Preto, mas estou sempre viajando também, então território não é um ponto para mim que pega, cada hora eu estou num lugar. Eu trabalho há mais de 10 anos na área de clientes, então eu já passei por contact center, telecomunicações, área de educação, mais recente na área da saúde, onde eu fiquei meus últimos 6, quase 7 anos na área de saúde. E agora, atualmente, continuo no segmento de saúde, mas atuando numa empresa que presta consultoria em gestão de benefícios da área de saúde, sejam planos médicos ou planos odontológicos. Eu estou como diretor de relacionamento corporativo, ficando responsável aí à frente da gestão da carteira de clientes, né? Um head da área de sucesso do cliente dessa empresa. Inclusive, convido vocês a conhecerem, caso alguém esteja precisando contratar plano empresarial de saúde odontológico. A empresa se chama HTK Saúde e ela atende também todo o território nacional. Dito isso, né, colocando um pouquinho aí a respeito da minha trajetória, são mais de 10 anos de lida com clientes, e eu queria também contar um pouquinho para vocês aonde surgiu a ideia desse canal, desse perfil, na verdade, como que eu cheguei na hipótese, na ideia de começar a postar conteúdo. Eu também, desde pequeno, sempre gostei de ensinar. Um dos meus primeiros sonhos, quando mais novo, era ser professor. Se eu soubesse, minha mãe é da área de educação, se eu soubesse o quão difícil seria, talvez eu não tinha pensado na época. Mas ainda acho que a educação transforma o mundo e a educação transforma as pessoas. Então eu sempre gostei de ensinar.
E como eu já tenho a vivência com essa área de clientes, né, também já tive times grandes, inclusive, treinava pessoas, desenvolvia pessoas para essa área, eu comecei a sentir necessidade de começar a compartilhar essa informação. E aí tive a ideia de criar, de posicionar a empresa, inclusive na internet. A internet é um campo vasto para a gente trabalhar, né? Quem tem interesse, quem tem vontade de fazer trabalhos sérios. Opa! Pessoal, tá difícil aqui. Eu não sei até que parte vocês pegaram, mas de novo aquilo que eu falei, né? A tecnologia está ao nosso favor, só que ao mesmo tempo ela prega a peça. Gente, eu tô tentando aqui várias vezes deixar a live de pé, só que o sistema está derrubando ela. Eu não sei até que parte que vocês ouviram, mas de todo modo eu gravei uma parte, depois o conteúdo vai ficar disponibilizado de forma gratuita e online aqui no perfil. Então eu faço a edição depois, coloco essa entrada e vou continuar. Se alguém perdeu, não conseguiu acompanhar, estava me apresentando, falando um pouquinho sobre minha trajetória profissional, sobre a minha experiência na área de relacionamento com clientes e o porquê que eu decidi iniciar esse projeto, né? Que era dizendo que eu acredito que a educação transforma o mundo, transforma as pessoas, e como eu sempre quis ser professor quando era mais novo, eu coloquei em prática esse sonho que era de empreender e também utilizar a internet, que é uma ferramenta fantástica, né? Inclusive que coloca à disposição conteúdos riquíssimos, né, quando a gente sabe utilizar, para que outras pessoas aprendam. Então, a minha ideia com esse projeto, com o canal, com esse perfil, é poder compartilhar conhecimento mesmo, disseminar informações a respeito dessa temática de gestão de clientes e poder contribuir de alguma forma para as pessoas, com as pessoas, com o mundo e etc. Óbvio também, né, tenho muitos amigos que estão aqui na live, eu agradeço vocês que estão entrando, mesmo com toda inexperiência tecnológica. Gente, é muito complicado fazer algo que você não domina, né? Eu particularmente gosto de aprender, mas olha, tá sendo desafios bem interessantes. Mas tá tudo certo. Eu não vou conseguir olhar e responder vocês ao mesmo tempo, então eu vou deixar aqui a live rolando, vou falando, tratando os temas e depois eu vou ver se eu consigo olhando as perguntas, respondendo, falando oi. Mas o que eu tô feliz é que eu já vi bastante pessoas conhecidas aí, isso já dá uma força pra gente. Dito isso, depois de falar bastante, uma parte não transmitir, de uma parte ficar off, vamos falar então diretamente aqui de gestão estratégica de clientes. E a ideia nesse bate-papo de hoje era falar um pouquinho da definição do conceito de gestão estratégica de clientes, mas para explicar um pouquinho, né, tentar traduzir isso para o dia a dia, porque às vezes parece que é uma palavra tão difícil, uma colocação tão corporativa, né? Tipo, nossa, gestão estratégica de clientes, parece que é uma área específica de uma empresa e como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Então, a ideia era desmistificar um pouquinho esse assunto, essa temática. Eu estou olhando para a câmera e olhando para o computador. Até a questão tecnológica foi por conta disso, gente. Eu não estou transmitindo direto do Instagram. Eu estou usando um sistema que intermedia a transmissão, porque eu vou projetar a imagem. Então, quando eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o computador, mas eu estou vendo as duas coisas aqui, tá? Não sei quem está aí que já está conseguindo ver. Vamos lá. Já falei um pouquinho de quem sou eu. E aí a gente começa então nossa jornada, né, para conhecer esse assunto. O que é então a famosa gestão estratégica de clientes, né? O que a gente quer dizer com isso? Mas antes de falar sobre estratégia, né, antes de falar de gestão estratégica de clientes, eu queria falar um pouquinho sobre estratégia no conceito da palavra mesmo. A estratégia, na origem etimológica dela, né, que é o significado da palavra, ela diz que é a arte do general. Então ela se remete, na verdade, aos tempos de guerra, de batalhas, lá atrás. A palavra ela começou e ela foi implantada como um estudo a respeito, né, de um plano de combate, um plano de ataque, de várias
Enfim, tem até a Arte da Guerra, que é o livro, e tem outros registros históricos que falam a respeito disso. Então, existiam batalhas, e aí essas batalhas aconteciam e precisavam de pessoas capacitadas para conhecer o inimigo, o cenário, o ambiente, quais são os riscos, quais são os fatores que são importantes, quais são os pontos que não podem ficar no retrovisor, né? Quais são os pontos que não podem ficar cegos, para, óbvio, ganhar a batalha e ganhar a guerra. Então essa palavra ela começou lá de trás e muitas vezes a gente ouve muito ela hoje na questão corporativa, falando só da questão do termo nas empresas. Só que a introdução desse assunto nas empresas ocorreu bem depois, a palavra estratégia ela é bem antiga. E aí ela começou a ser implantada nas empresas quando começaram a nascer algumas consultorias de estratégia empresarial, e começaram a utilizar a mesma temática para o mundo corporativo, para o mundo organizacional. E é legal pensar que, fazendo uma comparação, a gente vive num ambiente completamente competitivo, né? A gente vive num ambiente completamente em guerra. Quando eu falo em guerra é porque são muitas empresas brigando pela atenção, brigando pelo capital, pelo recurso dos clientes. Então, ela foi, acho que, uma forma bem genial de ser implantada nas empresas, porque remete mesmo a uma questão de guerra, né? Então as empresas começaram a utilizar a estratégia como um plano, né? As pessoas às vezes confundem estratégia com a estratégia é onde eu quero chegar, que tem a visão estratégica, tem o plano estratégico das empresas, mas na verdade não. A estratégia é quem liga, né, diretamente a ação que vai levar aquele objetivo específico que foi determinado. E é legal pensar que no meio corporativo, num dos negócios, que é o que a gente vivencia até hoje, a estratégia acaba sendo aplicada como se fosse uma verdadeira guerra, porque as empresas precisam conhecer o ambiente, elas precisam conhecer os fatores determinantes que afetam a decisão, o poder de compra dos consumidores, dos clientes, a decisão de consumo e tudo mais. Então, tentando traduzir um pouquinho da palavra, a estratégia pode ser comparada como um plano, né, um método para poder se atingir algo. E aí, indo para a questão da parte prática mesmo disso, né, onde a gente coloca isso no dia a dia, começou a se nascer então no meio empresarial 2 itens que são importantes também para essa análise. A estratégia competitiva, que na verdade é como as empresas escolhem, né, que tipo de plano que elas escolhem para poder brigar no mercado, para concorrer no mercado com as outras, né, dos mesmos segmentos, claro, em detrimento do cliente, na busca do cliente, na aquisição do cliente. Então, a estratégia competitiva pode ser utilizada tanto com uma questão de custo, tem muitas empresas que utilizam essa estratégia empresarial para adquirir uma maior carteira de clientes, adquirir uma maior participação no mercado através do custo. Então, vou dar um exemplo, o Walmart sempre teve um slogan de que cobre o preço de todo mundo, o menor custo é garantido. Por quê? Toda a operação da empresa, toda a sistemática da empresa, estrategicamente, ela é voltada para operações com o menor custo possível. Então, quanto menor custo operacional eu tenho dentro de casa, mais barato eu consigo tratar o preço na ponta final para o cliente. E isso me dá uma vantagem competitiva, que é o que a gente vai falar na sequência, que é um diferencial pelo custo. Então, as empresas, muitas, se posicionam com o foco, né, estratégia, o plano, voltado no menor custo. Em contrapartida, existem empresas que utilizam a estratégia de diferenciação, que é algo que me chama muita atenção, que é o que eu vou falar também aqui em breve, que tem a ver com clientes, que é na capacidade dela ser inovadora, que é uma empresa que consegue trazer um volume maior de valor agregado e o cliente consegue perceber isso, seja por uma qualidade superior, seja por uma questão de atendimento diferenciado, de um relacionamento com o cliente diferenciado do que outras empresas do mesmo mercado. E também tem a de foco. E o foco seria a segmentação. Algumas empresas elas escolhem competir com outras empresas, mas não no mercado geral. Então elas vão lá e subnicham bastante. Elas procuram um foco específico de clientes, um segmento específico de clientes e atuam dentro dessa carteira de clientes para conseguir trazer seu resultado, enfim, buscar o seu resultado, que é o
toda empresa deseja, né? Aumentar o lucro, aumentar o faturamento e ter o maior ganho de capital possível. E dentro disso, as empresas que optam por estratégia competitiva, uma dessas 3 opções, que são as mais comuns, elas estão buscando a vantagem competitiva. E a vantagem competitiva nada mais é do que a capacidade que uma empresa tem, um atributo que uma empresa tem, que a diferencia das outras empresas do mercado. Então, quando uma empresa consegue adotar um plano estratégico que seja mais efetivo no dia a dia e ela consegue se destacar com relação à concorrência, ela ganha uma vantagem competitiva que hoje é ouro. Por quê? Uma empresa que consegue se destacar, estar à frente de outra, facilita para que ela mantenha o mercado mais competitivo, mais acirrado, só que ela acaba sendo a líder. E eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, no caso da Uber. Um exemplo, por exemplo, foi ótimo. A Uber é uma empresa que tem uma vantagem competitiva enorme. A Uber ela não opera ainda, né? Não estava operando com resultado positivo, mas ela tem um valor de mercado altíssimo. Por quê? Ela simplesmente inovou, trouxe algo óbvio, né? Com as brigas e questões judiciais que ela enfrentou e enfrenta, de regulamentação e tudo mais. Mas ela trouxe uma mudança, foi disruptiva, ela trouxe um modelo de negócio diferente, ela juntou aí 2 pontas que estavam buscando uma ganhar dinheiro e a outra precisando de mobilidade e se posicionou no mercado como líder, por muito tempo se manteve. Outra empresa, por exemplo, é a Apple. A Apple também tem uma vantagem competitiva gigantesca em relação às outros concorrentes do mesmo segmento. Então você pega Samsung da vida, Xiaomi e outros tantas companhias de tecnologia que tentam competir, só que a Apple mesmo, a gente percebe que ela não é com foco no custo, ela é com foco na diferenciação, ela se posiciona de maneira diferente do que as outras concorrentes. E isso faz com que as pessoas paguem caríssimo nos aparelhos da Apple, sejam notebooks, sejam desktop ou o próprio iPhone. Então, isso deixa a empresa numa posição de vantagem muito grande, né? Então, quando você fala de Apple, todo mundo brilha o olho. Por quê? Porque é uma empresa que consegue vender valor, e valor muito percebido pelos clientes. Eu sou usuário Apple, eu utilizo o iPhone, e inclusive é com ele que eu estou gravando aqui agora. Então, além de ser um celular, na verdade ele é uma ferramenta de trabalho. Eu utilizo ele para trabalhar, eu utilizo ele com e-mail, com calendário, para lazer, com as redes sociais. Então, assim, ele oferece uma gama muito grande de serviços dentro de um único aparelho. Óbvio que outros também oferecem, mas existe um valor agregado diferenciado, a navegabilidade do celular é diferente. Então, tudo faz com que eu deseje, né, eu como cliente deseje manter a Apple, deseje continuar com a Apple do que trocar. Eu não consigo nem pensar em trocando de celular por conta do sistema operacional e tudo mais. Então, com tudo isso que eu estou falando, eu quis dizer a estratégia macro das empresas, né, que as empresas optam, qual plano que elas optam em seguir para buscar os resultados que elas se propõem a atingir. Então, é importante fazer essa pincelada inicial sobre o que é estratégia, da onde vem, por que é importante falar disso, para entender também agora o porquê que a gestão estratégica de clientes é importante e faz diferença no dia a dia. Como eu falei, a vantagem competitiva coloca a empresa em posição de vantagem com relação à outra do mesmo segmento, do mesmo setor. E quando a gente pensa em qualidade ou oferta de serviço melhor, diferenciada, com nível superior, vocês já pararam para pensar, agora fazendo uma reflexão como consumidores, como clientes, por que a gente escolhe muitas vezes a nossa decisão de compra por uma marca do que por outra? Tirando só a parte do preço, tirando só a parte do custo, mas falando também um pouco dessa diferença, né? Como a gente se relaciona com a empresa, como a gente se relaciona com a marca. É possível que a gente conte nos dedos, e isso é uma triste realidade, é possível que a gente conte nos dedos quantas vezes nós fomos bem atendidos por uma empresa, ou quantas vezes nós adquirimos um serviço, ou contratamos algum serviço, compramos algum produto, e a gente se sentiu realizado desde o início, desde a nossa jornada inicial de aquisição daquele produto ou serviço, até quando a gente precisou de fato resolver um problema ou uma questão.
A gente conta nos dedos. E isso, como eu falei que é uma triste realidade, acaba se tornando um viés de percepção importante. Onde uma empresa que tem, uma empresa, quando eu falo, entenda de modo geral, tá? Não estou falando empresa grande, empresa negócio. Seja um salão de manicure, seja um profissional liberal, médico, advogado, consultor, quem vende roupa, vestuário, não importa. O negócio como um todo, né? Ter um diferencial na parte de relacionamento com clientes faz com que o cliente aumente a percepção de valor dele com relação àquela marca. E isso, além dele manter a recorrência, a compra, a permanência dele na empresa, número 2, ele vai falar bem, ele vai propagar, ele vai ser um promotor da sua marca e vai deixar a sua marca mais forte no mercado. E quanto mais pessoas, quanto mais consumidores falando bem do seu negócio, como eu falei, empresa, prestação de serviço, profissional liberal, não importa. O boca a boca é muito efetivo. Então, a vantagem competitiva também pode ser olhada deste ponto como uma gestão estratégica de clientes. Então, ter um plano específico para gerir os clientes de maneira que os clientes percebam mais valor no seu produto, serviço, empresa, marca, ou seja, na forma como ele se relaciona com o seu negócio. Então, eu trouxe essa discussão inicial porque eu queria falar, né, e reforçar e frisar o quanto que essa gestão específica e estratégica faz diferença para os negócios. E quando a gente fala de negócio, a gente está falando de faturamento, de receita que vai entrar. Então, quanto mais eu cresço, quanto mais eu vendo, quanto mais eu participo do mercado que eu estou inserido, mais ganho tem para a empresa, óbvio, né? Desde que seja administrado muito bem, mas mais ganho eu tenho para a empresa, mais ganho de capital, lucro e assim por diante. Movimenta a economia, movimenta toda uma comunidade envolvida, até porque a gente, né, ainda está no sistema, no regime capitalista, a gente precisa desse recurso e desse sistema rodando para que as coisas aconteçam. E isso faz com que aonde aquele negócio está inserido localmente, crie uma percepção de valor muito grande. E é engraçado a gente falar local, porque local dá a sensação que é um lugar físico. E a internet acaba sendo o local de muita gente. Então, muitas empresas, muitas marcas que nascem na internet ou estão na internet também utilizam essa comunidade local da internet para conseguir propagar a sua vantagem, enfim, a sua oferta de serviços com relação a outra, né? Como diria o custo de oportunidade na economia. Quando você opta por adquirir um produto ou serviço de uma empresa, você está abrindo mão de um outro produto, de uma outra empresa, que poderia ser bom ou não, e existe um cálculo para isso, que é o cálculo da equação do custo de oportunidade. Mas quanto mais bem posicionada a empresa, melhor é para você tomar a decisão. Acho que é isso que eu queria dizer. E continuando então o nosso assunto, já passado um pouco da parte inicial de definições, vou dar uma olhadinha aqui quem está aqui. Oi pessoal, boa noite, Tauan, Cláudio, Rafael, Isaías, Solivan, Daniela Costa, sejam bem-vindos. Tauana, continuar. No fundo, a gente está falando tudo isso, mas o que nós buscamos enquanto clientes, né, enquanto consumidores? A gente só quer ser feliz. E ser feliz é igual não ter problemas. Então, quando a gente pensa em levar felicidade para os nossos clientes, estrategicamente, a gente está falando que isso vai dar muito bom para o negócio. Muito, muito, muito bom mesmo. Só que aí vem a pergunta, né? Como? O como que a gente vai fazer para entregar mais, para entregar melhor para o cliente e fazer com que ele perceba isso de forma melhor.
Através de ferramentas, através de ações estrategicamente posicionadas que facilitam a gestão do cliente. A palavra gestão em si já nos remete a controle, né, planejamento, organização das coisas. Então, quando a gente pensa em gestão estratégica, é quais peças ou quais ferramentas eu vou utilizar. A ideia com esse slide é dizer isso. Quais ferramentas eu vou utilizar no momento certo para conseguir aumentar a percepção de valor dos meus clientes, a percepção de vantagem, né, com relação a outra empresa. Por que eu opto por uma empresa e não por outra? Deixa eu mudar aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando também, tá? Como eu ainda estou na manobra aqui de conseguir transmitir e gravar ao mesmo tempo sem ter problemas, eu não consigo ler toda hora. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta, fique à disposição que eu vou respondendo depois. Se não quiser também, se quiser mandar no privado, tá tudo certo. Depois a gente fala. Então, vamos lá. Falando agora na prática, né? Como que a gente faz uma gestão estratégica de clientes? Como que a gente entrega mais para o cliente? Como que a gente faz o cliente perceber mais valor no relacionamento dele com o meu negócio, minha empresa, né? Como eu disse, seja um profissional liberal, seja uma pessoa que trabalha numa grande companhia, seja um dono de pequenos negócios, de médios negócios, não importa, né? Cliente é um parâmetro, é uma máxima que existe em todo negócio. Então, independente do tamanho dele, a gente sempre vai ter clientes ali participando. Então, algumas das ferramentas que eu trouxe para a gente falar hoje, pincelar na verdade, né, como um diferencial percebido de valor pelo cliente, são estes daqui. Então, o que eu posso colocar para vocês? Então, melhor deixar aqui. Segmentação de clientes. Quando a gente... Isso é uma das ferramentas, né, utilizadas na gestão estratégica, exatamente para conseguir entregar para o cliente valor conforme ele espera receber. O que é isso? Vamos dar um exemplo também. Todo mundo aqui hoje, não sei qual que é a faixa etária ou, né, quem está assistindo ou não, que foi da época dos bancos. A gente tinha conta em banco sem ser só digital, os bancos tradicionais, e a gente tinha uma oferta de serviços, uma cesta de serviços que compreendia, você tem X TEDs por mês, você tem um gerente à sua disposição, ou não, se sua conta é só uma conta salário, você no máximo tem uma central ali para você ligar um saque comum para falar, né, sem precisar ter um contato direto, e nenhum serviço diferenciado. E não, à medida que você movimenta muito dinheiro naquela conta, você é tratado como um cliente premium, um cliente exclusive, um cliente Uniclass, Van Gogh, que é o nome dos programas dos bancos. Por que será que o banco, que é uma instituição tão inteligente, né, estrategicamente inteligente com relação ao negócio, ainda mais porque ela mexe com questões financeiras, né, envolvendo transações financeiras, por que o banco faz esse tipo de segmentação? E por que isso é tão importante para uma carteira de clientes, para uma gestão de clientes? Porque à medida que você consome, mudando de lado, à medida que você consome algo de uma empresa, além do que você, né, esperar aquilo que você contratou como serviço ou como produto, você também espera sempre um pouco a mais. Então, à medida que você consome mais e a empresa te oferece mais vantagens, mais benefícios, sejam programas de fidelidade, sejam programas de pontos, né, como a gente vê bastante aí, inclusive gera-se renda, gera-se dinheiro com milhas nesses programas de ponto. Por que isso é importante? Por que as empresas que são inteligentes adotam essa segmentação? Porque o cliente está pagando, né, a conta, nós, clientes, pagamos, e assim também quando o cliente adquire um serviço nosso, ele está pagando a conta. E quanto mais eu ofereço para ele benefícios e vantagens para ele ficar
Ou seja, eu segmento ele com base naquilo que ele... Cada empresa tem um modelo, mas umas são por quanto se fatura por mês, outras é por nível social do cliente, enfim. Né? A segmentação em si que é o ponto importante. Quando você tem uma segmentação de clientes bem definida na sua empresa, você cria pontos de conexão e de relacionamento de valor maior para o cliente percebido. Mais ou menos assim, todo mundo gosta de ser bem tratado. Aí você tem uma conta que te dá, além de todos os benefícios, a possibilidade de chegar no banco e passar a fila, que ninguém vai ficar, que aliás, ninguém gosta de ficar na fila do banco, ou gostava, né, porque agora tudo mudou, até por conta da pandemia, mas você tinha direto acesso ao gerente, o gerente conseguia te atender ali com um cafezinho, com uma água, um serviço todo diferenciado, te dando uma sensação de ser especial, de ser diferenciado. E de fato afinal você está trazendo receita para o banco, está trazendo dinheiro para o banco. Então, não é de graça, não é, tive essa ideia aqui, vou fazer. Existe uma estratégia por trás, que é exatamente aumentar a percepção de valor e a percepção de conexão de relacionamento com o cliente, porque à medida que você segmenta e oferece uma cadeia de serviços ou de vantagens para o seu cliente, mais tempo ele tende a ficar com você. Então, fica essa dica para quem tem qualquer tipo de negócio, tá? Médico, dentista, como eu disse, vende roupa, salão de beleza, barbearia, enfim, qualquer que seja o segmento, aprender a segmentar clientes é fundamental para que o cliente perceba esse valor, essa conexão de valor com você, com o seu negócio. Trouxe aqui também como exemplo o onboarding, que é uma das ferramentas também importantes na gestão estratégica de clientes, que nada mais é do que a integração desse cliente a partir do momento que ele se torna um cliente seu. Quando a gente consome algo, quando a gente procura algum produto, serviço, a gente não acostumou ainda a ter alguma experiência com a empresa. Então, hoje fala-se muito sobre jornada do cliente, sucesso do cliente, felicidade do cliente, que já pensa, inclusive, exatamente nessa trajetória, né? Quando a jornada começa, quando o cliente foi abordado, que ele era apenas um prospect, apenas um lead, e ele foi caminhando e se tornando até, de fato, converter e virar um cliente oficial. Então, desde a integração, desde quando o cliente entra, né, desde quando ele começa a se tornar um cliente, é importante que o ponto de contato com o seu negócio, com a sua empresa, ele seja bem estruturado e bem planejado. Mas principalmente que ele tenha um programa de aquisição, um programa que faça de fato o acolhimento com o cliente sinta que, poxa, valeu a pena, né? Eu optei por este negócio, optei por esse salão, optei por essa loja em função de outra, e já desde o começo, o meu relacionamento, a minha experiência com essa empresa, com esse negócio, está sendo muito boa. Então, pensar em estratégias de aquisição e de integração. A partir do momento que o cliente entrou, quais são as estratégias específicas ou os planos específicos para que o cliente tenha ponto de contato, ponto de referência, com quem eu vou falar se eu precisar resolver algum problema. Então, todo esse acolhimento, todo esse colo que é oferecido para o cliente no início é importante também e cria valor. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui são ferramentas, né, como eu disse, o como a gente pode utilizar a favor do negócio, da empresa, para gerar mais valor percebido para o cliente, porque aqui nós estamos buscando, estrategicamente, um posicionamento melhor. Eu quero que o cliente olhe para o meu negócio, olhe para o meu, enfim, para a minha loja, para aquilo que eu ofereço de serviço, com um olhar diferenciado. Inclusive que ele fale bem de mim, que é o que a gente quer, que o negócio cresça. Partindo disso, um outro ponto que eu trouxe como exemplo é a comunicação adequada, e quando a gente fala de comunicação, é a comunicação como um todo. Muitas vezes a gente se confunde e acha que comunicação é só a comunicação falada, a comunicação dita, e a gente sabe que na prática não é. Quantas vezes a gente está trocando uma conversa com alguém e por mensagem, às vezes no WhatsApp, a gente sente que não foi bem tratado, sente um pouco mais rude, ou pessoalmente, às vezes a pessoa não falou nada, ela não disse nada, mas o olhar dela para você diz tudo, ou a forma como ela se comporta, que ela se fecha, ou que ela está sendo incisiva. Então tudo isso conta. Então também ter conhecimento prévio da comunicação,
ferramentas específicas de comunicação, sejam elas pessoalmente, o próprio relacionamento interpessoal, a maneira como eu falo, a maneira como eu me posiciono, a maneira como eu escuto, que eu ouço, ou se eu não escuto, se eu não ouço, se eu deixo claro que eu não me importo. Então, tudo isso também é um ponto importante que, quando bem trabalhado, a comunicação traz uma percepção de valor gigantesca também por parte do cliente. Se lembra aí no seu dia a dia, se lembra você na sua realidade, as pessoas ou os atendimentos que você teve, o relacionamento com algumas empresas, onde a pessoa sabia se portar, a pessoa soube não ser invasiva, ela soube te abordar e sondar sem ser uma coisa meio chata, aquela coisa meio de perseguição, entende? Então, isso marca a gente, esse tipo de situação onde a comunicação ela é bem feita, ela é bem realizada, marca a gente de fato se prende, se vincula e se fideliza àquela empresa, àquele negócio. Um outro ponto importante, deixa eu dar uma lida aqui, que continua, opa. Um outro ponto importantíssimo, é com relação às métricas. Então, se a gente está falando de estratégia, de gestão estratégica, e gestão principalmente no sentido de gerenciar o negócio, gerenciar aquela carteira de clientes, é importante que a gente aprenda a medir, que a gente aprenda a controlar. A área de clientes, aliás, antes de eu chegar nessa parte, eu queria fazer um adendo. Muita gente acha que para ser vendedor, para ser da área comercial, é um dom que Deus te dá quando você nasce, você se torna um excelente profissional, um excelente profissional da área comercial. E a gente sabe que na verdade não é. A venda em si, o processo comercial, o processo de venda, nada mais é do que técnicas bem empregadas, alinhadas com o objetivo maior do negócio, né? Mas utilizadas de maneira que consiga, além de persuadir, convencer o cliente, mas também demonstrar valor naquilo que ele precisa, né, de produto ou de serviço. Só que é engraçado que, além das pessoas pensarem que a área comercial, a área de vendas é sorte, quando pensa então em pós-venda, é só por Deus. Ele está abandonado. As pessoas acham que pós-venda, ou na maioria das vezes pensam que pós-venda, né, a cuidar do cliente depois do processo da aquisição do serviço, produto, é mais do que sorte. É entregue na mão de Deus e veja o que vai dar. E eu estou aqui tentando mostrar o contrário, né? A ideia do projeto também é mostrar o valor, a percepção de valor dessa área, o quanto, inclusive quem é da área que puder comentar, sabe a batalha diária que é para a gente conseguir, além de solucionar o problema dos nossos clientes, que é nosso maior objetivo, né? Nosso core, mas também lidar com pessoas o tempo inteiro. Então a gente não é por sorte, não é por divindade, que você acorda um dia e sabe como cuidar. Existem métricas, existem técnicas, e tudo aqui que eu estou falando, na verdade, inclusive são exemplos disso. Né? Existe um método, existe um plano, uma forma correta de se administrar, de gerenciar. Então, quando a gente fala também de pós-venda enquanto área importante, né, do business, do negócio, também é importante controlar. E por que é importante controlar? Porque a gente precisa saber, em dados, em números, como que minha carteira de clientes se comporta, ou o porquê que minha carteira de clientes às vezes está com uma oscilação. Enfim, a gente consegue tirar vários insights diferentes com base em dados. E particularmente, umas coisas que eu mais gosto é a parte mesmo de gestão e métricas, né? Indicadores, KPIs, famosos KPIs. E dentro da área de clientes, estrategicamente, é importante que a gente gerencie o quê? Satisfação. E satisfação não só aquela satisfação do gostei, não gostei, existe também uma outra técnica, a gente vai falar mais disso mais pra frente. Rentabilidade é uma coisa que dificilmente se vê, aliás, né, empresas mais bem estruturadas que acabam oferecendo isso. Mas de maneira geral, é muito difícil, é muito raro você ter uma análise assim, eu falo até pela questão dos profissionais, tá? A falta de conhecimento mesmo a respeito do tema.
de rentabilidade. Você sabe se aquele determinado cliente, determinada carteira de cliente é rentável ou não é para o seu negócio? O investimento que você às vezes pretende fazer, sejam para qualquer tipo de ação de marketing, de crescimento, enfim, seja qualquer atividade ou ação que seja feita para o cliente, você sabe com base no que você vai tomar essa decisão? Você vai tomar decisão por, eu acho que eu vou fazer sem saber como que está a rentabilidade do cliente ou da sua empresa. Então é importante também gerenciar e saber controlar lucros e perdas, resultados do exercício, o famoso DRE, que é uma coisa que a gente vai entrar mais para frente também, falando da parte de clientes. E outro item importantíssimo, que eu acho que todo mundo fala disso quando você fala em métrica, é a retenção. Estou lendo aqui nos comentários, a Silvia comentou, quando marca, você fideliza o cliente. A Elis também comentou aqui, manter é mais difícil do que conquistar. Então, vocês sabem que a retenção, ou a gente imagina, na verdade, que a retenção é um item que é o maior desafio. Inclusive, é difícil, mas existe um outro pensamento por trás disso. Eu não me recordo agora, assim, ao certo, se foi Kotler, que é o pai, inclusive, que introduziu a parte de estratégia, estratégia competitiva, enfim, toda essa parte de estudo, que fala que é muito mais fácil fácil não, é muito mais caro você ir atrás de um cliente novo, ter o custo de aquisição de cliente de novo, prospectar, ir atrás, procurar um lead, etc., do que você manter um cliente que já é seu, que já está ali. Então, a retenção talvez seja a métrica, o indicador mais conhecido e mais falado da área de pós-venda, mas ele não é o único. Tá? Eu, inclusive, penso na minha cabeça, assim, que tem comigo, que a retenção é uma consequência de quando todas as outras ferramentas, como a gente falou aqui, desde a segmentação, um relacionamento realmente estratégico, voltado para a entrega de mais serviço, de mais valor, um acolhimento adequado, uma comunicação adequada, naturalmente isso faz com que o cliente se retenha, fique com a gente, que ele permaneça conosco ali no nosso negócio. E isso é importante porque quando a gente fala de permanecer, a gente está falando que está entrando dinheiro no caixa. Isso, gente, para qualquer empresa, qualquer segmento. Eu sei que tem gente aqui da área de propaganda médica que também é a mesma coisa, que eu sei que é muito difícil fidelizar médicos e manter o trabalho no dia a dia. Também é um tipo de relacionamento com cliente diferente, claro, e até é importante falar disso, que muitas vezes as pessoas pensam que relacionamento com o cliente é só quem vende algo, quem tem uma empresa, e, enfim. Na verdade, o relacionamento com o cliente pode ser o cliente interno também. O cliente interno, às vezes, você está dentro de uma empresa e sua área é uma área que absorve demanda de outras e sua área oferece serviços para outras áreas, que também são seus clientes. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, todas essas ferramentas, ajudam de maneira bem ampla, nesse aspecto de relacionamento com pessoas. A gente fala cliente porque cliente é quem está pagando a conta, Então, até a ideia aqui do perfil é tratar todo mundo como cliente, com a devida respeito e atenção que merece. E dentro disso, do que eu estava falando, de alguns exemplos de ferramentas, existem outros pontos também. A ideia hoje era discutir assim, bem de forma tranquila, traduzindo um pouquinho da gestão estratégica. As pessoas às vezes perguntam, mas o que quer dizer isso? É mais ou menos isso daqui que a gente está falando agora, mais ou menos esse tipo de informação que utilizadas no dia a dia, com técnica, com método, a gente consegue oferecer maior valor agregado, percebido pelo cliente, mas também gerir melhor o nosso negócio. E aí, o que nos leva a uma outra pergunta, que muita gente fala assim, mas tá bom, beleza, Rodrigo, você está falando de tudo isso, está falando de clientes, segmentar clientes, de acolher, de gerenciar números e tudo mais. Só que para quem que serve isso? Para quem? Quem é a pessoa que vai precisar ou que pode utilizar essas informações no dia a dia? Como eu disse, você. Todos nós atendemos, todos nós nos relacionamos com alguém durante o dia. Óbvio que tem pessoas que são especialistas, fazem parte da área de relacionamento com clientes, mas tem pessoas também que às vezes atendem
de outras formas, como eu disse, propagandista médico, pessoal que tem negócio próprio, então desde um profissional liberal da advocacia, um médico que tenha consultório, tudo isso que a gente está falando, todas essas informações, todas essas ferramentas, elas são aplicáveis, elas são replicáveis, inclusive, para qualquer segmento, qualquer nicho. Então, tudo que a gente for falar aqui, né, como eu disse, esse é o marco, é o início, é a primeira vez que eu falo ao vivo. Por enquanto só soltei vídeos gravados, então a ideia é que daqui para frente os conteúdos sejam também mais frequentes, mas a ideia com todo esse bate-papo é que a gente dissemine informações a respeito de uma gestão estratégica de clientes e que que contribua, na verdade, positivamente para que todos os negócios, pessoas que tiverem acesso à informação consigam transformar a percepção dos seus clientes. Imagina que sonho que as pessoas que estão aqui participando ou que eventualmente ainda vão consumir esse conteúdo de alguma forma possam utilizar e começar a perceber resultado, perceber mudança na gestão e no relacionamento mesmo com o cliente. E muitas vezes a gente vai perceber isso com feedback, o cliente fala, poxa, né, olha, que diferenciado, a gente acaba recebendo um determinado elogio. Então, acho que pensando até como negócio, meu maior prazer, assim, vai ser ver outras pessoas pegando um pouquinho de informação que está aprendendo aqui e conseguindo aplicar na prática. Então, se você está em dúvida para quem que é para você. Para você, para mim, para todos. Todos que têm vontade de melhorar, de se desenvolver, de se capacitar e entregar cada vez mais e melhor para os seus clientes, né? Acho que vai chegar um momento em que o mundo... Eu falo mundo porque é o Brasil que está um pouco mais atrasado, né? Nesse quesito de relacionamento, né? Um bom relacionamento com o cliente. Mas vai chegar um momento que os negócios vão... E, na verdade, eu acho que não vai demorar, porque a internet está acelerando tanta coisa e está ficando cada vez mais competitivo. E as empresas, os negócios de forma geral, estão começando a se ligar que precisa fazer a gestão de clientes de forma adequada. Então, imagina que sonho, em breve, a gente ter uma transformação positiva através do conhecimento divulgado. Então, minha ideia é poder contribuir com todo mundo que queira aprender. Acho que o resumo da ópera, né, para quem seria isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha que legal, tem mais gente falando. Tem Uber principalmente. O Uber é o profissional liberal que precisa se especializar mais ainda, porque ele oferece serviço com muita concorrência. Tem muita gente fazendo Uber. Então você precisa se diferenciar, porque inclusive o Uber tem métrica, que é a satisfação lá nas estrelinhas que a gente avalia. Inclusive a Uber é uma empresa fantástica, né? Até em termos de processo, enfim. Muito legal. Olha, mais gente entrou, que legal. Gente, obrigado pelos comentários, principalmente meus amigos que estão apoiando. E eu queria só reforçar com vocês que houve uma falha técnica ontem por conta do programa, que inclusive falhou hoje de novo, na hora que eu comecei. Mas eu também estou aqui aprendendo, acho que a gente tem que se aventurar mesmo. Não é fácil se expor, não é fácil dar a cara a tapa, principalmente num projeto desse tamanho. Quero contribuir, quero ajudar, mas também existe a questão pessoal de entrega, de medo, de frio na barriga. Então, assim, eu quero agradecer de verdade todo mundo que está aqui comentando, assistindo a live que ficou até agora. Como eu disse, a ideia é continuar fazendo novos conteúdos, falando de mais coisas e oferecer cada vez mais informação de qualidade que possa ser útil no dia a dia de vocês. Beleza? Deixa eu ver se alguém falou mais algo. Não, acho que falar. Gente, muito obrigado, viu? Tô vendo aqui as palmas. Muito, muito, muito obrigado. Manter essa audiência. Que legal. Em breve, então, mais pessoas, mais convidados falando sobre vários temas.
Se você quiser, inclusive, participar de algum quadro, trazer alguma contribuição para o seu segmento, para o seu nicho, seja ele qual for, fique à vontade, os canais estão abertos. A ideia aqui é ser bem democrático, colaborativo, né, que a gente possa todo mundo contribuir um com o outro. Então, se tiver qualquer vontade de se colocar e de perguntar, inclusive, eu estou à disposição. Como eu disse, está sendo a primeira vez que eu faço a transmissão ao vivo. E a ideia é que eu continue isso, né, mais vezes aí, trocando essa ideia com vocês. Mas o conteúdo vai ficar gravado também aqui. E agradeço vocês pela audiência, gente. Foi muito bom passar essa quase uma horinha com vocês aqui juntos. A Silvinha foi do meu time. Obrigado, Silvia. A gente trabalhou junto. Eu que aprendo com você, aprendi muito, inclusive. A gente passou por vários desafios aí, né? Mas graças a Deus deram certo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta para vocês, um ótimo resto de semana. E a gente vai se falando pelo canal aqui, pelo perfil. Obrigadão, viu? Um abraço. Se fizer errado, eu vou mandar um beijo. Um abraço, um beijo. Até a próxima. Vejo vocês. Tchau, tchau.